Qual é? Vamos falar nesse vídeo sobre deslocamento? Bom, no último vídeo falamos sobre considerar toda a massa de um corpo concentrada em um único ponto. Dissemos que isso era um ponto material. A partir de agora, vamos considerar nossos objetos de estudo como sendo partículas, ou seja, pontos materiais. Também falamos sobre observadores e que podemos usar planos cartesianos para defini-los. Portanto, podemos pegar um plano cartesiano e considerá-lo como tendo o observador do nosso evento na origem. Então aqui estaria o observador, esse seria o eixo Y e esse seria o eixo X. Ambos estão relacionados com distância, então vou colocar a unidade de medida como sendo o metro. E com esse plano poderíamos determinar então um objeto posicionado, por exemplo, aqui, no ponto A. E um outro objeto nesse ponto B. Bom, dê pause agora e tente determinar o par ordenado de cada objeto. Se você achou o par ordenado para o objeto A como sendo 5, 3 e para o objeto B como sendo 2 e 0, você acertou. Agora vamos considerar um caso especial, onde só há uma direção, ou seja, uma única reta coordenada. Também vamos pôr nela uma origem e chamá-la aqui, por exemplo, de eixo X. Agora, repare uma coisa, toda essa história começou numa mesa de estudos, na posição x igual a 2. Mas você sabe que ao longo do nosso dia a gente não fica parado. Então, a gente se move ao longo do tempo. Agora, imagine que você está assistindo esse vídeo e na posição 2, estudando, e vai buscar água na posição 5. Então, cabe um questionamento. Qual é o seu deslocamento? Ou seja, a sua variação da posição. Para formalizar nossos estudos, quando falamos de variação, utilizamos a letra delta, que é essa que está aqui. E como estamos falando de deslocamento só no eixo X, vamos utilizar a letra X. Então podemos definir uma variação da posição como, ou melhor dizendo, o seu ΔX como a posição final menos a posição inicial. Para o caso do nosso exemplo, teríamos que a posição final menos a posição inicial é igual a posição final é a posição 5, quando eu cheguei lá para beber água. E posição inicial é a posição 2, onde eu estava estudando. Ou seja, o deslocamento nessa parte do meu movimento foi de 3 metros. E aí, já bebeu água? Porque estão te chamando lá na posição menos 2. E podemos calcular o nosso deslocamento nesse caso, que seria, assim como no caso anterior, nosso deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final para esse caso é a posição menos 2. E a posição inicial para esse caso é a posição 5. E aí nós teríamos menos 7 metros de deslocamento, onde esse sinal de menos só vai significar que a gente caminhou para a esquerda, que é o sentido contrário que escolhemos para pôr no nosso eixo X aqui. Bom, então poderíamos calcular o nosso deslocamento total. Lembrando que começamos o movimento na posição 2, onde a gente estava estudando. Depois fomos beber água na posição 5. E em seguida, fomos até a posição menos 2 para falar com as vozes do além. Portanto, como nada mudou, o deslocamento continua com a sua mesma definição, ou seja, x final menos x inicial, onde a posição 2 é o início e a posição menos 2 é o fim. Portanto, a conta fica assim: posição final menos 2. Posição inicial, 2. Resultado para o deslocamento é igual a menos 4 metros. Lembrando que esse sinal de menos só vai indicar que eu caminhei para a esquerda. Beleza? Poderíamos ter feito de forma separada também. Poderíamos ter pensado que o deslocamento total é igual ao deslocamento da primeira etapa do movimento, que foi andar até a água, mais o deslocamento de andar da água até as vozes que me chamaram no menos 2. Então vou botar aqui esse 2 como etapa 2. Bom, o deslocamento da etapa 1 foi de 3, a gente já realizou a conta.
Mas o deslocamento da etapa 2 foi menos 7. Portanto, o deslocamento total vai ser de menos 4 metros. Show? Novamente, o sinal de menos vai indicar que eu caminhei para a esquerda. Então repare que não faz diferença a gente considerar só o ponto inicial e o final do movimento todo, ou considerarmos por partes e fazer a soma de todos os deslocamentos. Agora eu te pergunto, será que esse deslocamento total é igual à distância que eu percorri? Eu tenho que te dizer, o deslocamento é diferente da distância percorrida. Isso porque a distância percorrida só considera o valor numérico do deslocamento em cada etapa. Então, se fôssemos pensar aqui, nossa primeira etapa, nós andamos 3, e na nossa segunda etapa nós andamos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderíamos representar isso de forma matemática da seguinte forma. Nossa distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento 1 mais o módulo do deslocamento 2. O deslocamento 1 foi 3. O deslocamento 2 foi menos 7. Como estão entre módulos, a gente só vai considerar um número e não vai levar em conta o sinal. Então a gente vai ter 3 mais 7 sendo igual a 10 metros. Ou seja, a distância percorrida foi de 10 metros. Porém, a gente já viu que o deslocamento tinha dado um valor diferente, menos 4 para o nosso caso. O deslocamento, por considerar o valor numérico, mas também a direção e o sentido do movimento, ele vai ter características vetoriais. Ou seja, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Ele considera módulo, direção e o sentido do movimento. Show? Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem postar nos comentários um feedback. Só não se esqueçam de não serem grosseiros. Valeu? É isso. Valeu. Fui!